agora, ele é um conhecido da nossa comunidade, porque ele já ministrou um curso com a gente, chamado R para Asset Management, que foi um super sucesso para a galera aí que curte R, inclusive, né? Falando de Factor Invest, então ele ensinou a teoria por trás de fatores. Mas, enfim, o Gerson ele é um conhecido da nossa comunidade porque ele é um dos autores do projeto do Open Code Community. O que é isso? É um projeto para compartilhamento de código, para justamente estimular isso, né? Então, que os alunos eles façam seus próprios códigos, suas próprias análises e publiquem esses códigos. E eles criaram uma verdadeira comunidade, né? Uma verdadeira plataforma para compartilhamento de código que a gente incentiva, né? Temos uma parceria com eles para incentivar os nossos alunos para publicarem os seus códigos, os seus estudos lá. Então, a gente vai chamar o Gerson para conversar com a gente. Vou chamar ele aqui. Gerson, você nos ouve? Sim, estou ouvindo bem. Tudo bem, cara? Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live na Trading com Dados. Já estou de casa, já, assim. É muito importante eu estar na Trade com Dados, porque, cara, toda vez que eu venho cá, meu LinkedIn explode, tem um monte de perguntas, acabo conhecendo, fazendo networking. Talvez estar aqui com vocês tem um network maior do que uma exposição de finanças. Você sabe que hoje no Brasil, quando a gente vê discussões de Factor Investing, cara, o seu nome já está associado, né? O pessoal já te chama, tá? Eu pensei, quando eu comecei a divulgar mais sobre Factor Invest e comecei a ministrar aquele curso que, cara, assim, no Brasil, quando você falava em Factor Invest, você pensava no Luciano da Vanguard, né? E eu achava que ter um assunto só direcionado por uma pessoa, por mais boa que ela seja, é muito pouco. Eu falei que precisava um espaço para tocar sobre esse assunto, né? E eu acabo alinhando o Factor Invest a projetos que tenho na minha carreira, né? Sempre eu troco ideias com pessoas do meio. Por exemplo, essa semana uma pessoa de uma research bem grande aqui no Brasil entrou em contato comigo porque queria fazer o curso, mas o curso está fechado e a gente meio que começou a conversar que eles estão querendo lançar uma plataforma de Factor Invest. E isso também vem muito a calhar sobre o papo que a gente teve, o papo que vocês tiveram até há pouco tempo agora, né? Porque o Brasil tá... Você pega, tem 5 milhões de CPFs na bolsa, e tem um crescimento muito grande, você tem uma explosão de ETFs crescendo, e você tem fundos quantitativos, assim, Pandora em São Paulo, Giant Steps, aí você tem a Cadima aqui no Rio. Então, os fundos de investimento quantitativos e os ETFs de índice, utilizando algum Smart Beta, por exemplo, alguma estratégia sistemática, vem crescendo no Brasil, como é na Europa, como é nos Estados Unidos. Então, o mercado está se desenvolvendo muito grande. Em relação a fatores, assim, só um papo que eu vi, que eu estava ouvindo é Lucas, né, que estava antes da Smartbot, ele falando sobre estratégias que se envelhecem, o mercado pega. Por exemplo, o Momentum no Brasil. O Momentum sempre performou muito no Brasil, mas as pessoas começaram a perceber que o Momentum performa e começaram a replicar o Momentum em suas carteiras. Então, todo aquele prêmio de risco assim que é anormal, porque prêmio de risco sempre vai ter nas ações, ou seja, algumas ações têm que performar melhor do que outras, porque ela tem um risco maior, mas algumas ações estavam tendo um prêmio de risco anormal. Ela acaba reduzindo porque o mercado ficou um pouco mais eficiente, porque as pessoas conseguiram identificar que uma estratégia de momento performa melhor. Então, a partir do Factor Invest, como que a gente estava só fazendo um paralelo em relação a até se tentar desenvolver estratégias cada vez mais novas, com recursos mais novos, tipo machine learning, eu tentar verificar isso também valida na minha área, que é o estudo de Factor Invest. Quando você pega, por exemplo, carteiras de multifatores e não um single factor, tipo Momentum, ela tem que trazer uma estratégia, um algoritmo, uma metodologia bem robusta para conseguir obter um retorno que tinha antigamente fazendo single factor, porque o mercado era muito ineficiente. Quanto maior a bolsa brasileira for, mais eficiente é. Eu fiz alguns estudos assim, pessoais assim, utilizando multifatores ou fatores para o Brasil e Estados Unidos, e a gente viu que fatores no Brasil sempre performaram muito melhor que nos Estados Unidos, até pela própria eficiência do mercado, que você consegue trazer um prêmio de risco muito anormal, né? E isso tende cada vez a diminuir mais no Brasil, né?
A gente na academia, assim, quando você pega na linha da arte, a gente não estuda se o mercado é ou não eficiente, mas assim, qual o grau de eficiência ele está e qual a velocidade que os preços se ajustam. E nos Estados Unidos é muito maior. Então, ao mesmo tempo que lá você tem que criar estratégias cada vez mais robustas, tentando alterar no Factor Investing, que também é uma maneira sistemática de utilizar, você também vai ter que fazer. Lá, eles estão fazendo muito com a análise técnica. Dentro do Factor Invest, você pode ter variáveis ou fatores fundamentalistas, tipo, vou comprar maior ROI. Então, você acaba trazendo isso. E isso é muito importante até para vocês que dão um curso para a galera sistematizar, assim. Estava no evento agora da Smart Invest, da XP aqui no Rio, estava conversando com muitos AIs, e a galera, assim, porra, tem uma espécie de leque com a educação financeira, e leque de você ter um grande gap ali da galera entender, então você consegue passar isso para o varejo, ou vender para uma asset, ou estar nessas plataformas que estão gigantes, assim, oferecendo esse tipo de produto, não só a Smartbot, TC, Quantis, tem uma infinidade, assim. Então, a galera que está aprendendo com vocês, assim, e se levar muito a sério, eu vi moleques, assim, meninos e meninas no nosso curso levando muito a sério no Factor Invest, eu imagino que cresceu bastante, assim. Legal você falar isso porque não depende só do conteúdo em si. A gente mais uma vez volta para a prática, né? Isso que você falou é muito importante, levar a sério. Então você tem um conteúdo aqui, beleza, mas o conteúdo ele não vai entrar na sua cabeça e vai, tipo, né, ter vida própria. A sua postura com relação àquilo vai ser decisiva. Então, reconhecer que tem uma oportunidade, tomar aquele conteúdo, estudar, levar a sério. E pelo que você está falando, a oportunidade está aí, né, Gerson? Eu lembro que você tinha falado, inclusive, de contratações que você viu acontecendo de pessoas que publicaram estudos na Open Code, né? Aí aproveita e conta um pouco, pessoal, o que é a Open Code. Fala, mostra pro pessoal. Como que eu posso falar assim? Eu e o professor Henrique era da PUC do Rio, eu faço doutorado na PUC do Rio, tô acabando agora, vou defender mês que vem. Ele saiu, agora é professor da GV de São Paulo. A gente pensava, a gente sempre foi muito apoiador assim, do open source, então a gente criou um site que as pessoas poderiam jogar os seus códigos assim com uma maneira explicando o que estava fazendo, assim, como se fosse um manual, por dois motivos principais. Assim, eu também só acredito que as pessoas também têm que ter um interesse próprio em fazer essa divulgação. O próprio interesse é a sinalização, né? Imagina que você está numa gestora e você está querendo contratar um estagiário ali para o back-office, para o menino começar. E aí você precisa que o menino automatize alguns processos do back-office. Mas aí ele fala, não, sei um R, eu sei um Python. Aí beleza, mas aí você pega um outro currículo que o cara tem um GitHub, aí ele já fez algumas publicações, aí você acaba sinalizando para a gestora ou para a corretora, qualquer coisa do gênero, que você sabe programar. Porque ninguém vai correr atrás de você para saber se você sabe programar ou não. Ninguém vai falar, então você sabe, vem cá, me mostra aqui que eu vou ficar do seu ladinho olhando. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Ser um processo de sinalização de programa que você sabe programar, além de um próprio exercício, né? Tipo, putz, eu tenho uma ideia, eu vou fazer. Essa semana eu tive uma ideia de fazer um projeto, deve sair semana que vem, eu passo para vocês, assim. Então, pô, eu próprio estou exercitando esse processo de realizar posts, realizar projetos, ou seja, no Shine, no Django, de qualquer forma, e publicar e acabo sinalizando. E todas essas sinalizações me levaram a coisas boas, assim, pô, fiz um paper, divulguei no LinkedIn, no Twitter, semana retrasada, um cara de uma empresa aí de São Paulo, me entrou, vi seu paper, tem muito fit aqui que a gente faz, vamos conversar. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas o ponto é que sinalização é muito importante para esse mercado. Né? Então, a gente quer o Open Code para isso. E o segundo é de se aprender novos códigos. Eu já peguei códigos lá que pessoas fizeram e acabei falando, putz, isso aqui dá para pegar o código do cara e dar uma adaptada, que esse é o problema que eu preciso resolver. Ou te dar luzes, né? Falar, olha, o cara fez um negócio legal aqui, vamos fazer. Então, a gente criou esse site
a gente recebeu alguns posts de alunos da Training com dados ali, tipo, então, e a gente está começando a crescer agora. A gente fez o Henrique conseguiu um budget da FGV para contratar um estagiário, para toda semana replicar posts, que a nossa ideia é assim, replicar 2, 3 posts por semana. Só que a gente não recebe 2, 3 posts por semana, a gente acaba recebendo um, aí tem semana que não, tem semana que dois, e todas essas pessoas que replicaram estão com bastante, assim, pessoas novas conseguiram conseguiram cargos assim, importantes, sinalização bastante legal. E a ideia do que a gente está querendo fazer no Open Code no final do ano, eu e o Henrique, é fazer um evento que una o mercado junto com a academia, junto com pesquisadores. Por exemplo, tem um pesquisador interessante que fez algum paper sobre portfólio manager ou coisa do gênero. Aí ele vai e fala, aí a gente chama Smartbot, vai chamar Pandora, gestores que usam questões quant também para palestrar. Então a gente está com o Open Code, sim, é um site de divulgação de código e a gente está querendo também fazer um evento anual presencial para unir mercado, pesquisadores, pessoas que programam, coisas do gênero. Até porque o mercado de dev está bombando. A gente vai estar lá, hein, Gerson? Com certeza, a gente vai chamar. A gente não tem a data. A gente não tem a data ainda, porque ainda tá vamos garantir presença, então. Tá nesse vale. Cara, você falou um negócio. Você falou um negócio muito importante. Eu queria destacar para o pessoal, que eu acho que vale a pena ressaltar isso, né? Só que no mercado, normalmente, a gente não vai ter tempo, não vai ter condições de ver cada candidato, vamos testar em conhecimento de R, Python, SQL. Você precisa demonstrar de alguma forma, né? Você precisa ter aquela proatividade para mostrar um portfólio de conteúdo. Como é que a gente vê isso normalmente? Com o GitHub, por exemplo, código, né, na Open Code Community, fazendo todo esse networking que a gente destacou tanto ao longo desses dias. Cara, isso acontece, acho que aconteceu com todos vocês, né? Todos nós aqui. A gente vai contratar alguém, você precisa ver realmente em algum lugar, né? Aquele repositório de conteúdo da pessoa, né? E demonstrar que de fato você tem proficiência naquilo. Você não simplesmente copiou um monte de código e colou. A gente consegue perceber, né, na pessoa quando é o código dela. Né? Eu fiz uma mentoria essa semana com um aluno que talvez ele está até aqui na nossa live agora. E é exatamente isso que eu estava falando para ele, né? E que é muito o jeito nosso trading de ensinar. A gente ensina falando, cara, você tem que mostrar na prática. Então, você fala que sabe, então não precisa nem falar que sabe. Só mostra seus projetos pessoais e o que você já fez. Porque isso por si só vai falar, né? E destaca isso. É muito importante, principalmente para quem está iniciando nessa área ou está iniciando na carreira, né, Gerson? Eu vou falar de um processo que teve assim na gestão que eu estava, que era um menino fez um projeto assim bem interessante, foi contratado. Ele era analista, ele já deu cara, o kickoff na carreira é muito importante. O primeiro passo assim é bem, principalmente gestora, que é muito assim, são poucas gestoras e muita gente querendo entrar. O buy side é muito concorrido. Então, você está no primeiro emprego, é muito importante. Então, o cara, ele deu beleza, está aqui. Eu também estou no processo de uma gestora que, tipo, eu comecei eu também sou dessa área, assim, de fazer as coisas, vamos fazer o código. Eu mesmo peguei, antes de pedir, eu falei, cara, tá aqui um site que eu fiz aqui, tá aqui algumas estratégias, eu sei programar, pode passar o meu código pro dev. Porque uma coisa importante, eu aprendi isso muito na última gestora que eu estava entrando, conversando com os devs, assim. Cara, tem uma maneira correta tem uma filosofia por trás de programar, não é só programar, por exemplo. Cara, até o nome da variável, você tem uma forma de fazer, de um padrão, a forma como que você vai escrever o manual, porque tem aquele famoso, aquela famosa, o bus factor, né? Tipo um fator ônibus, se você está numa empresa e um ônibus te pega e você morre, seu projeto tem que dar continuidade. Então, você tem que escrever uma forma de código que seja legível para qualquer pessoa e que seja que não seja só para você, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com os devs lá, até posso nomear, né, o Pedro Nash, que foi um dev, assim, que me ensinou muita coisa,
E isso é até importante, às vezes, na trading com dados, assim, eu não assisto o curso de vocês, eu ministrei um curso, até vou fazer um curso, talvez, de Python com vocês, tenho uma familiaridade muito com R, agora estou migrando também para o Python, e assim, isso é uma dica, assim, nome de variável, a forma de que escreve, o manual, tem que ter um padrão que esse projeto são as boas práticas, né? As boas práticas de programação. Isso é interessante que você fala, porque quando você pega desenvolvimento de software, você tem design patterns. Então, você já tem todo um jeito de como que você vai construir aquele software. Eu vejo muito que na área de dados é o que você está falando, Gerson. Muita gente começa a programar, mas não sabe nem o que é PEP8. Então, cara, ele não tem uma padronização no código, a qualidade do código não é de um código produtivo. Isso enquanto você está usando alguns Jupyter Notebooks na sua máquina, tudo bem. Mas é isso que você falou, o problema é quando esse código precisa ser passado adiante, precisa ser colocado em produção, que é onde eu vejo muito que existe um grande retrabalho na minha área, por exemplo, de engenharia de machine learning, que é transformando alguns códigos em um código muito mais modular e produtivo. Então, isso é importante. Acho que teve no último ano ali que eu trabalhei em gestor, acho que teve dois grandes aprendizagens. Um grande aprendizagem, assim, além de aprender a melhorar minha programação no R, foi a forma de boas práticas de programação, e uma é o backtesting, assim, bem fidedigno para um fundo que tem X ou 2X ou 3X, assim, porque você está fazendo o pitch, escrevendo todo o backtesting para um fundo, assim, que tem várias formas de fazer um backtest fidedigno. Essa foi uma forma foi o aprendizado que eu tive bastante nesse último ano, assim. Assim, cara, isso é muito importante para fazer. Assim, minha participação aqui é muito além de falar do Open Code, para a galera entrar no Twitter, no LinkedIn ou no Instagram do Open Code, visitar o site, que sempre tem código assim, tem código simples, tem código mais sofisticado, tem código que vai te interessar, tem código que tem post que não vai te interessar, mas assim, eu te garanto que sempre vai ter uma coisa assim que pode interessar para as pessoas, coisas legais ali que a gente está passando incrível. E se você também deseja divulgar códigos, essa semana a gente recebeu o código de um professor de estatística e um cara do BTG, assim, um cargo muito alto do BTG. Então a gente tá tentando, tipo assim, tem a sinalização, tem boas pessoas olhando, então, assim, e é importante, se você exercitar, você criar desafios próprios. Tem uns alunos agora que estão começando a fazer todos esses códigos que eles vão começar a fazer aí nos cursos com vocês. A gente está de braço aberto para receber, e a divulgação. E outro ponto que eu falei, assim, é na própria, complementando e ratificando o que o Lucas falou sobre cada vez mais estratégias sendo desenvolvidas e sofisticadas, porque o próprio mercado está ficando cada vez mais eficiente, né? Uma coisa que a gente comentava, se você pegar o cenário do mercado brasileiro, sei lá, 5, 6 anos atrás, ninguém fazia o que a gente faz hoje, né? Se utilizar, cara, R e Python minimamente para coisas mais analíticas. Hoje está bem mais avançado, né? E a ideia é que cada vez mais a gente proporcione isso, né? Tem essa comunidade, que está falando agora com o Lucas Marim, né? Um ecossistema quantitativo. Então, cara, tem alunos aí, tem empresas, né? Cara, tem muita empresa querendo dev, cara, assim, converso, sou próximo ali, conheço o pessoal da Coins, assim, tá muita gente querendo dev, muita gente procurando programadores, sim, pô, e o curso que você está, a gente está querendo ter um ecossistema que eu não entendo o que ele quer dizer. Você tem uma escola que ensina programação para finanças, você tem um mercado que demanda isso, você tem um site que é o meu que está publicando. Agora a gente vai ter um evento, que a gente vai fazer um evento para trazer programadores e meio de finanças. Então você está criando toda uma estrutura com diversos estímulos e peers para isso. Entendeu? Então e diversos players, né?
Eu também sou bem otimista nesse mercado. E isso tudo vem pelo aumento dos fundos quantitativos no Brasil, na eficiência do mercado, no desenvolvimento do mercado brasileiro, que criou todo esse ambiente propício para que a gente comece a fazer, e principalmente eu, né? Eu, na minha carreira, a carreira do Lucas também, que a gente veio da academia. Antigamente, o pessoal mais acadêmico não tinha tanto espaço no mercado, mas hoje tem, porque o mercado próprio está se desenvolvendo, criando coisas cada vez mais robustas. Então, está precisando, talvez, de um programador, está precisando de um doutor para ajudar a parte teórica, está precisando precisando de um matemático, de um estatístico. Então, o mercado está abrindo e ampliando, e não só aquilo fechado para a Faria Lima, e para pessoas pessoas que vieram de boas famílias e estudaram nas escolas de FGV, INSPER, não sei o que, escolas grandes, mais caras, mas abrindo para geral. Ô Gerson, cara, obrigado. Mais uma participação, mais uma live que você está aqui com a gente. Queria dizer para o pessoal que conhece o Gerson, que está conhecendo ele agora, em breve ele vai estar de novo aqui com a gente, porque a gente vai lançar mais uma turma do R para Asset Management. Não temos data mas antes ainda, disso, né, tem um curso antes, né? Antes tem um curso especial que a gente vai fazer, que a princípio tem mais mês que vem. Tem um macro introdutório para mês que vem, ou abril, não sei, mas assim, esse é o que está primeiro na meu pipeline aí. Mês que vem, Gerson, vou te cobrar aqui publicamente já. Pode, não deixa para abril, não. A ideia é fazer o seguinte: se ensinar introdutório de macro para as pessoas que querem entrar no mercado financeiro, que às vezes fizeram engenharia ou ciência de computação, para entender o que é o PMI, o que é um CDI, o que é uma inflação, que é uma política fiscal, que é uma política monetária, todos os desdobramentos, pegar uma matéria do valor econômico e tentar entender a um preço super acessível, em onde que a gente não vai querer ganhar o dinheiro no ticket, mas ganhar no volume, para trazer bastante, para fazer a gente crescer a plataforma, a gente ser conhecido e divulgar isso. Então vai ser um preço super acessível. Ô Gerson, precisa ser logo, cara, precisa ser para ontem, a gente está em ano de eleição, é o melhor ano para a pessoa aprender exatamente esses conceitos. Isso vai ser, eu estou assim, botando muita fé que vai ser um curso que vai explodir, porque tem demanda muito reprimida sobre isso. Maravilha, perfeito. Cara, obrigado mais uma vez. Valeu, Gerson, obrigado. Tchau. Entra aí no Open Code, galera. Me segue no LinkedIn, no Twitter. A galera já tá falando que já estou nos favoritos. Já favoritou. Aqui, o pessoal tá falando aqui que valeu, favoritou. Valeu, Gerson, obrigado. Pessoal, vocês estão prontos? Até que enfim, cara, chegamos. Indo para a reta final aí da nossa última live da jornada. Olha aí. Mas tem que estar acordado. Agora é aquela hora que você fala assim, você tem aquele irmão, amigo, primo que está participando do sorteio, que está interessado. Manda entrar, porque senão vai ficar... Manda uma mensagem lá para ele e fala, acorda, meu, para de ver BBB. Se a gente falar o seu nome, se não estiver na live, cara, próximo.